O diretor rico se burla do jardineiro, mas a tradução que descobre o transforma tudo. Na luxuosa mansão de cristal e mármore, onde a riqueza se misturava com a vaidade do renomado diretor Luiz Ribeiro, cada canto exalava ostentação. Os jardins, bem cuidados, eram um trunfo para as filmagens de sua próxima obra-prima. Ali, entre rosas esplêndidas e palmeiras imponentes, trabalhava o jardineiro Pedro, um homem simples que preferia a companhia das plantas a adentrar aquele mundo superficial. Luiz, com seu olhar zombeteiro, frequentemente debulhava risadas ao ver Pedro se arrastando pelas parcelas de terra, enquanto orquídeas deslumbrantes cercavam o caminho do artista. Olha o jardineiro. O que será que ele vai cultivar agora? Cinema é pros grandes, não para quem planta legumes. O riso ecoava pelo gramado, mas Pedro, com a cabeça baixa, apenas seguiu seu dia, ignorando as provocações. No fundo, porém, guardava um segredo que mudaria tudo. Em um canto esquecido da mansão, em uma velha estante coberta de poeira, Pedro encontrou um manuscrito ressequido, guardado há décadas. O título, em uma língua que poucos conheciam, chamava sua atenção. Era o que sua avó sempre o ensinara a traduzir. Com suas mãos trêmulas, começou a decifrar os caracteres antigos e, à medida que as palavras se formavam, seu coração acelerou. A mensagem era clara. Profecias de destruição para a cidade de Vale Verde, com um nome que saltava da página: Luiz Ribeiro. O mundo ao redor de Pedro começou a girar. Ele, um humilde jardineiro, tinha a chave para evitar o caos que se aproximava. Com o manuscrito em mãos, ele reuniu coragem e decidiu confrontar o diretor. No entanto, ao procurar Luiz, a tensão quase palpável no ar fez seu estômago se contorcer. No instante, os ecos das risadas de Luiz pareceram aumentar, transformando-se em um rugido aterrorizante. Você trouxe mais flores, jardineiro? Luiz sorriu, seus olhos brilhando com desdém. Mas Pedro não estava ali para piadas. Com uma voz embargada, disse: Luiz, você precisa ouvir o que eu descobri. Nesse momento, uma forte tempestade começou a se formar sobre Vale Verde. Nuvens escuras cobrindo o céu em um instante. Raios cortavam a atmosfera, como um prenúncio do que estava por vir. Luiz parou, suas feições mudando conforme a desconfiança tomava conta da situação. O que você quer de mim? Perguntou, já interessado no tom grave do jardineiro. A cidade, que antes estava protegida por paredes invisíveis, agora estava à mercê de forças que ninguém compreendia. Os pássaros fugiam em bandos, e os girassóis viravam as cabeças como se clamassem em alerta. Quando Pedro começou a traduzir a mensagem para Luiz, segredos familiares e revelações inesperadas começaram a emergir, complicando a dinâmica entre os dois homens. A cada palavra pronunciada, a responsabilidade de Luiz aumentava. O que ele faria agora? Quando o passado bate à sua porta de forma tão assustadora? O tempo estava se esgotando e a incerteza cercava o futuro da cidade. Poderiam dois homens tão diferentes encontrar uma solução em meio ao colapso iminente? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, dale a ese poderoso me gusta que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada una de las personas increíbles que forman parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. A medida que Pedro citaba, segurando manuscrito, como se fuese una vida na ponta dos dedos, algo mudou. No ar, o vento soprou forte, trazendo consigo um cheiro de umidade e eletricidade. Ele sentiu seu corpo enrijecer, a urgência do momento batendo em seu peito como um tambor. Luiz, é sério, sua vida e a de todos na cidade estão em perigo. A voz de Pedro tremeu, mas ele foi firme.
Luiz, que até então se divertia com a situação, sentiu um arrepio na espinha. O olhar de desdém foi se dissipando, dando lugar à perplexidade. O que você quer dizer com isso? Sua bravata se desfez em nervosismo. Pedro começou a contar ao diretor sobre as profecias, sobre a destruição iminente. Ele falava com fervor, tentando transmitir a gravidade de cada palavra. Mas quando mencionou o nome de Luiz, a atmosfera ficou ainda mais pesada. O diretor se afastou, como se uma sombra o cobrisse. Por que o meu nome? O que isso significa? As perguntas brotavam como espinhos, e cada resposta tardava a chegar. De repente, um raio cortou o céu. O estrondo fez o chão vibrar. O jardineiro se encolheu, e Luiz, com os olhos arregalados, parecia perdido. Nesse momento, as luzes da mansão falharam, mergulhando-os na escuridão. Era como se a casa inteira estivesse segurando a respiração, esperando. Então, um grito ecoou no ar, agudo e desesperado. Ambos os homens giraram a cabeça, e o que viram congelou o sangue em suas veias. No meio do jardim, iluminado apenas por relâmpagos, uma figura emergiu das sombras. Era uma mulher, com cabelos desgrenhados e olhos brilhantes, como se conhecesse cada um deles. Luiz, você não deveria estar aqui. Sua voz era carregada de pânico. Pedro sentiu seu coração acelerar. A mulher soltou um riso angustiado. Era como se ela tivesse saído de um pesadelo. A profecia não se referia a você. Você precisa entender. Você não é quem pensa que é. Luiz ficou pálido. As palavras da mulher cortaram como uma lâmina. O que você quer dizer com isso? Ele estava em choque. A realidade se desmoronando ao seu redor. Antes que ela pudesse responder, mais trovões ribombaram. A terra sob seus pés começou a tremer. Os pássaros, que haviam fugido, retornaram para empoleirar-se em galhos, mas em um formato bizarro, formando um padrão angustiante no céu. Luiz, a verdade está mais perto do que você imagina. A mulher avançou, seus olhos cheios de desespero. Ela estendeu a mão para ele, injetando um novo tipo de medo no ar. Você está ligado a tudo isso, a sua história, a sua vida. O que você fez no passado está voltando para assombrá-lo. O diretor parecia preso entre sua indignação e o choque. Eu não fiz nada. Eu sou apenas... Isso não é verdade. Ela interrompeu, seu tom de voz feroz. A sua fama, as suas ações, tudo isso encantou a cidade e a destruiu ao mesmo tempo. Você precisa parar de se esconder atrás do seu sucesso. Sua vaidade será seu fim. A tempestade se intensificou e a tensão era quase palpável. Pedro, completamente atordoado, olhava entre Luiz e a mulher, sentindo a pressão crescer. A revelação pulsava entre eles como um fio elétrico. Mudanças estão chegando e você vai ter que escolher. A hora está quase acabando. A voz da mulher ecoou, tingida de desespero e determinação. Pedro percebeu que, de um jeito terrível, todos estavam interligados. O que seria da cidade se Luiz falhasse? Assim, o tempo parecia parar. O que era uma simples conversa transformou-se em um confronto intenso entre segredos e verdade. O futuro de Vale Verde estava em jogo. O que eles fariam a seguir? Isso mudaria tudo, e logo. A tempestade não seria a única que se aproximava. O tempo parecia congelado, enquanto as palavras da mulher preenchiam o ar com uma tensão palpável. A tempestade. Rugia, e relâmpagos iluminavam seus rostos. Pedro sentiu um frio na espinha. Ele estava ali, no meio de algo muito maior do que ele. O destino de Vale Verde estava prestes a se revelar. Você não deveria estar aqui. A mulher soava quase como um eco. O olhar de Luiz se transformou. Estava paralisado, como se a verdade estivesse batendo à sua porta. Sua vaidade, suas conquistas, tudo isso estava se desmoronando ao seu redor. Porque não sou quem penso que sou. A voz de Luiz estava carregada de incredulidade. A raiva e o medo dançavam em seu rosto. O que você sabe sobre mim? Ela respirou fundo, como se pegar coragem para enfrentar a tempestade dentro de si. Você não é apenas um diretor de cinema. As palavras dela soaram como um alerta. Você é a profissão que deixou morrer sua essência.
Sua ambição arruinou vidas, e agora você precisa escolher: continuar cego pela fama ou lutar contra o que está vindo. Os trovões ecoavam como uma sinfonia de destruição. Pedro, ainda segurando o manuscrito, olhou de Luís para a mulher e sentiu que algo estava prestes a romper a superfície. Uma verdade escondida, uma revelação devastadora. Mas antes que pudesse falar, a mulher continuou, com um tom urgente: Luís, a história se repete. Você sabe disso. E você sabe qual é a conexão? A voz de Luís tremia. A confusão transformou-se em um olhar de alguém que finalmente percebe a gravidade da situação. Neste instante, um clarão cegante cortou o céu e algo ocorreu. Algo que todos ali jamais poderiam imaginar. Um estrondo enorme, um abalo que fez a terra tremer sob seus pés. E então, em meio à tempestade de raios e trovões, uma figura surgiu no jardim. Como uma sombra que havia esperado o momento certo. Era uma menina, talvez 7 anos, com cabelos desgrenhados e os olhos arregalados de pavor. Papá! Ela gritou, correndo em direção a Luís. Eu estava ajudando a avó. Estava tentando avisar sobre as flores. O mundo ao redor parou. Pedro sentiu seu coração acelerar. A menina era filha de Luís, uma criança que ele nunca soubera que tinha. A revelação atingiu como um raio. Como isso era possível? Luís olhou para a menina com a expressão de quem acabou de receber um soco no estômago. O que você está fazendo aqui? Como você... Ela não está apenas aqui, disse a mulher, agora parecendo mais desesperada. Ela é a chave, Luís. Ela é a ligação entre o seu passado e o futuro de Vale Verde. Luís estava em choque. As risadas, que um dia ecoavam em sua mansão, agora se transformaram em murmúrios de dor. Não, isso não pode ser verdade. Ele colidiu com a realidade. A tempestade girava à sua volta. A menina olhou nos olhos de Luís, que agora revelavam um misto de terror e amor. Papá, precisamos ir. A avó sempre disse que as flores podiam falar. Capaz de falar? Pedro murmurou. O enigma se intensificando. O que ele achava ser um simples longo dia no jardim, agora se desdobrava em uma nova e aterradora realidade. As lembranças de Luís começaram a tomar vida em sua mente. As flores, a vaidade, a fama, tudo fazia parte de um ciclo que ele não conseguia entender. Mas agora não era mais uma questão de prestígio. Era sobre proteger sua filha e talvez redimir seus erros. A menina puxava sua mão. Como se pudesse levar Luís e Pedro para longe daquela tempestade e para uma nova luz. Mas no fundo, algo sombrio se aproximava. E a pergunta estava no ar. Será que eles teriam tempo para mudar suas trilhas inevitáveis? Vale Verde esperava, e não havia como escapar de suas raízes profundas. A revelação ficou ecoando no ar. O peso das escolhas se instalou, e a verdade ainda pairava, como as nuvens escuras acima deles. O que viria a seguir? Por que as flores tinham tanto a contar? A história estava apenas começando. A tensão no ar era quase insuportável. As palavras da mulher ecoavam como um tambor, e Pedro se sentiu completamente perdido. O entendimento de tudo o que estava acontecendo era como um quebra-cabeça que se recusava a se montar. Ele olhou para a menina, que segurava a mão de Luís, e seu coração disparou. Havia algo mais, algo que não estava claro. Precisamos ir agora, gritou a mulher, os olhos fixos em Luís, que ainda estava paralisado com a revelação. Mas antes que alguém pudesse se mover, um estrondoso trovão soou, e a terra tremeu sob seus pés. Pedro sentiu um frio na espinha. O que estava prestes a acontecer? Do nada, uma luz intensa apareceu do centro do jardim. Era como se o próprio céu estivesse rasgado. Os olhos de todos se viraram para a fonte do brilho. O vento uivava e as flores pareciam se curvar diante da força da tempestade. A presença daquela luz era inegável. Algo além da compreensão e que parecia carregado de energia. Não olhem para isso! Gritou a mulher.
Mas era tarde demais. Um feixe de luz os engoliu. O mundo ao redor deles se desfez em pedaços, como se eles estivessem sendo transportados para outra dimensão. Pedro lutou para manter o equilíbrio, mas, de repente, o brilho se desfez e todos se viram em um lugar inesperado. Era um jardim, mas não o mesmo que conheciam. As cores eram mais vibrantes, os sons mais claros. Havia uma sensação de paz, mas também de estranhamento. A menina começou a rir, mas seu sorriso logo se desfez ao ver a expressão de medo nos rostos dos adultos. É diferente aqui, não é, papá? Luiz olhou em volta, confuso. O que aconteceu? Ele estava perdido, a realidade estava confusa. Até mesmo a criança parecia ser uma versão de algo que ele não conseguia entender. E agora, o que fazemos? Pedro perguntou, sua voz baixa e trêmula. Diante deles surgiu uma figura alta e envolta em luz, quase etérea. Era uma mulher, mas não qualquer mulher. Havia algo nesse ser que remetia a um poder ancestral, como se ela fosse ligada à própria natureza. Eu sou a guardiã de Vale Verde, disse ela, sua voz suave e poderosa. Vocês estão aqui porque os destinos se entrelaçaram. Destinos? Luiz questionou, sua voz falhando. O que isso significa? Você, Luiz, carregou sua vaidade e suas escolhas. A cidade sofreu e a natureza também. Mas sua filha, ela pode ser a chave para redimir o que foi perdido. Pedro sentiu um nó na garganta. Tudo o que ele conhecia estava se desmanchando. Como assim? A menina é uma criança. Ela não é apenas uma criança, respondeu a guardiã. Ela é o reflexo de um legado. Um legado que você tentou apagar em busca de fama. O que você fez no passado retorna em ondas, e cada onda pode destruir ou transformar. Luiz caiu em si, suas feições mudando. Eu não sei o que fazer. Ele estava perdendo o controle e a pressão estava evidente. A guardiã levantou a mão. A escolha que você fará determinará não só seu destino, mas o de todos em Vale Verde. E além, a verdadeira batalha não é contra forças externas, mas contra as sombras que você cultivou dentro de si. Enquanto aquelas palavras ressoavam, um novo trovão soou. A terra começou a tremer novamente. Mas não era uma tempestade comum. Era como se o próprio mundo estivesse gritando. E então, algo mais terrível aconteceu. A menina começou a se contorcer, seu rosto distorcido por um medo inexplicável. Papá, tá tudo errado. Eu sinto a dor dela. Luiz assistiu, horrorizado, enquanto a pequena caía ao chão, as flores começando a se fechar ao redor dela. Não, o que está acontecendo? Ela está conectada com a cidade, com a natureza. Se você não agir, ela pode perder sua essência, e junto com ela, a chance de redimir Vale Verde. A guardiã olhou fixamente para Luiz, e no fundo de seus olhos havia uma verdade que ele nunca quis enfrentar. Pedro sentiu seu coração apertar. O que estava ocorrendo era muito maior do que qualquer um poderia imaginar. As relações estavam mudando, segredos estavam sendo revelados, e a cidade estava prestes a colapsar sob o peso de escolhas que pareciam irreversíveis. Ele percebeu que tudo que acreditava estar claro agora estava envolto em névoa. Luiz não era apenas um diretor de cinema. Ele era parte de algo muito maior e escuro. O que mais estava escondido nas sombras de seu passado? A cidade não era a única em perigo. Todos eles estavam na borda de um abismo. E o que viria a seguir poderia marcar o fim ou um novo começo. Enquanto a tensão aumentava à medida que a tempestade rugia, a presença da guardiã quase etérea parecia vibrar no ar, como um sussurro urgente. A expressão no rosto de Luiz remexia entre o pavor e a incredulidade. Ele ainda estava lutando para entender a sua conexão com tudo aquilo. Enquanto isso, Pedro observava a menina, sentindo a pressão do momento em cada fibra do seu ser. Nós precisamos ir agora, a mulher insistiu, sua voz carregada de desespero. Mas Luiz ainda estava preso em suas memórias, seu passado voltando como um eco distante. Eu
Eu não posso deixar que isso aconteça, ele sussurrou, parecendo distante. Preciso entender. Preciso saber o que fiz. A figura da menina aparentava uma fraqueza crescente. Os olhos arregalados demonstravam pavor. A guardiã olhou para ela com preocupação. O tempo está se esgotando. Se não agirmos, pode ser tarde demais. E então, o inesperado aconteceu. A menina, com um grito sufocante, caiu de joelhos, cercada por flores que de repente começaram a murchar ao seu redor. As pétalas se fechavam, como se a própria vida estivesse sendo drenada dela. Papá, alguma coisa está acontecendo. Eu sinto que as flores estão morrendo. Luiz, tomado pelo desespero, correu até a filha. Seu coração pulsava forte, o desespero se misturando com a impotência. Não! O que está acontecendo com você? Ele segurou a mão dela, mas a conexão parecia fragilizada, como uma linha prestes a se romper. É sua culpa! Gritou a mulher, apontando para Luiz. Sua voz cortante como uma faca. Você precisa enfrentar a verdade. O que você fez no passado? Você estava cego pela fama e ignorou o que realmente importa. Os olhos de Luiz se encheram de lágrimas, a revelação ressoando como uma sentença. Eu não sou um monstro, protestou, mas as palavras pareciam vazias, ecoando em um abismo de vergonha. A paisagem ao redor tremeu em resposta à intensidade do momento. Flores murchas se tornaram folhas secas e a terra sob seus pés começou a fissurar. O perigo é apalpável, uma sombra pairando sobre todos eles. A menina, com a voz trêmula, pediu: Papá, me ajuda! As flores estão gritando! Luiz ficou paralisado, o olhar distante, como se visse flashes de um passado que ele preferiria esquecer. As flores. O que fiz eu? Ele sussurrou, percebendo a profundidade de suas ações. Ele olhou para a guardiã, à espera de uma resposta, mas o brilho da esperança se apagava rapidamente. E agora, o que podemos fazer? Perguntou Pedro, sua voz carregando a urgência da situação. Mas a guardiã balançou a cabeça, seus olhos cheios de tristeza. Não são apenas palavras. A verdade precisa ser enfrentada. Então, em um momento que parecia desafiar tudo o que era razoável, uma voz ressoou de dentro do jardim, com uma força sobrenatural. Ele não pode escapar. As sombras ao redor começaram a se agitar. E do espaço entre as flores, uma figura mais sombria emergiu, como uma névoa escura que se contorcia. Pedro sentiu o medo crescer, suas mãos tremendo. O que é isso? Ele se virou para a guardiã. Ele sempre esteve aqui, ela respondeu, seu olhar sombrio. O lado escuro de Luiz, o que ele mantém oculto. A figura tomou forma, revelando um homem que parecia familiar. Era uma versão mais jovem. De Luiz, mas com um olhar de desespero e cólera. Você nunca se livrará de mim. Ele gritou, e a tempestade rugiu como resposta, relâmpagos cortando o céu. Luiz ficou paralisado, o horror claro em seu rosto. Eu te coloquei para longe. Nunca mais quis te ver. Mas você não pode escapar da sua própria verdade. A cidade está sofrendo por sua vaidade. A sombra lançou os braços, fazendo as flores ao redor murcharem ainda mais. A menina, no chão, gritava, como se sentisse o peso da luta interna acontecendo diante dela. Papá, faça algo! Você precisa lutar contra ele! A luta estava acontecendo em vários níveis. Não era apenas uma tempestade física, mas uma batalha interna entre a luz e a escuridão. Luiz estava sendo confrontado não somente por seus erros, mas pela parte dele que havia se deixado consumir. A guardiã olhou para ele com uma mistura de compaixão e urgência. Escolha, Luiz. Sua filha, seu legado, seu futuro. Não permita que a escuridão domine. A tensão era insuportável. O que ele faria? O que todos eles fariam? No meio do caótico desenrolar de luz e sombra, o destino de Vale Verde estava à vista. Prestes a mudar. A escolha estava nas mãos de Luiz. E o tempo estava se esgotando. O que realmente importava era revelado. Mas a verdade pura e simples era que a luta estava longe de acabar.
A tensão no ar era quase insuportável. As palavras da mulher ecoavam como um tambor. E Pedro se sentia completamente perdido. O olhar de Luiz mudava entre medo e incredulidade. Ele ainda lutava para entender a conexão com tudo aquilo. Enquanto isso, a menina, segurando a mão do pai, parecia mais vulnerável a cada segundo. "Precisamos ir agora!" gritou a mulher, sua voz respingando desespero. Luiz estava paralisado, angustiado, cercado por memórias que não queria enfrentar. Eu não posso deixar que isso aconteça", murmurou, como se estivesse em transe. Ele queria entender, mas a dor era palpável. A menina caiu de joelhos, suas mãos tremiam. "As flores estão morrendo!" Um grito de desespero e impotência. "Isso é culpa sua", a mulher acusou. E o olhar de Luiz se endureceu. "Você precisa enfrentar a verdade. O que você fez no passado?" Ignorou o que realmente importa. As flores ao redor da menina murcharam. Suas cores vibrantes se tornaram desvitalizadas. Luiz, enojado com a cena, sentiu a pressão subir. Ele olhou novamente para a guardiã, que observava com um olhar cheio de compaixão. "O tempo está se esgotando", ela disse. "Se não agirmos, pode ser tarde demais." Então tudo ficou ainda mais confuso. Um clarão iluminou o céu e o estrondo ensurdecedor ecoou, derrubando a realidade ao redor. Os raios cortavam o ar com uma intensidade que parecia ameaçar engolir tudo. As flores se fecharam e um vento feroz começou a soprar. Todos se viraram aterrorizados. E então, a figura sombria que emergiu do jardim, mais uma vez, começou a se manifestar. A energia dela era densa e envolvente. Era um homem, mas não um qualquer. Era o reflexo jovem de Liz, mas havia algo terrível em seu olhar. "Você nunca será livre de mim", gritou, com uma voz que fazia ecoar os pesadelos de Luiz, atormentando. "Você não pode me controlar", Luiz gritou, agora mais confuso do que nunca. A tempestade rugia ao seu redor. Sua filha tremia a seu lado. "Você acha que pode se afastar do que você é?" A sombra se aproximou, cercando-os com uma presença sufocante. "A sua fama não é nada sem a verdade." A cor do céu mudava com cada palavra. Entre relâmpagos e trevas, tudo estava se desmoronando. A menina levantou a cabeça e uma lágrima desceu por seu rosto. "Papá, eu não quero que você brigue. Vamos para casa." Luiz olhou para a filha, seu coração se quebrando. Ele percebeu que o amor dela era a única coisa verdadeira em meio a essa confusão. Mas, de repente, algo inesperado aconteceu. A figura sombria pareceu hesitar, seu olhar fixo na menina. Ele começou, seu tom mudando. Ela é a chave." As palavras escaparam como um sussurro, mas soaram como um grito na tempestade. Aguardaram, incrédulos, enquanto a sombra analisava a menina. O som da tempestade diminuiu momentaneamente, como o mundo inteiro estivesse aguardando uma revelação. Pedro, com o coração na mão, não entendia. O que isso significava? "Você não sabe, não é?" A voz da guardiã interrompeu. "Ela poderia ser o que você mais teme, ou o que você mais deseja. A morte da natureza está ligada a você, Luiz. Sua filha carrega o peso de escolhas que você fez." Luiz ficou paralisado, os olhos arregalados. "Não, isso não! Não pode ser verdade." Mas o desespero se misturava à realidade à sua frente. Ele era mais do que um diretor de cinema. Ele havia dado à luz algo que poderia acabar com tudo. "O que você escolher, Luiz, decidirá o futuro de Vale Verde e da sua própria filha", a guardiã disse. A gravidade da situação agora clara. A figura sombria pareceu enfraquecer, mas uma nova onda de energia emanou dela, como se estivesse se alimentando do pânico no ar. "Você realmente achou que iria escapar? Eu sou parte de você, e o que te faz crescer também pode te destruir." As palavras repercutiram e a tempestade recomeçou com fúria. E então, em meio ao caos, a menina começou a brilhar, uma luz intensa emanando dela. "Papá, eu posso ajudar", disse. A força em sua voz era surpreendente. Luiz estendeu a mão, mas antes que pudesse tocar a filha, o chão sob eles começou a rachar.
A figura sombria gritou, e a luz da menina aumentou, gerando uma explosão de energia que fez todos recuar. E no calor do momento, a revelação mais chocante despontou. Você a deixou nascer para ser a sua própria decaída e sua salvação. As palavras pairavam no ar, e o mundo parecia ter entrado em suspensão. Pedro sentiu um frio na espinha. Cada um estava ligado a algo maior do que imaginava. O que realmente sabiam sobre a cidade e sobre eles mesmos? O sino de um destino inevitável ecoou, enquanto a tempestade ameaçava tudo ao redor. As certezas se desfaziam, e a única certeza que existia era a necessidade de um despertar. O que aconteceria agora? A batalha apenas começava, e Vale Verde estava prestes a descobrir o verdadeiro preço da verdade. Aquele momento mágico de revelações e sentimentos intensos se transformou em um frenesi, quando a figura sombria, mais viva do que nunca, deu um passo à frente. A pressão no ar fazia o peito de Luiz apertar. Cada batida do coração ecoando como trovão. "Quem é você?" ele gritou, sua voz misturada com desespero. Num instante, a sombra sorriu, um sorriso gélido que parecia arrancar qualquer esperança. "Sou você, Luiz. O que você decidiu ignorar." Cada palavra dela ressoava como um sininho de alerta, revelando as verdades mais sombrias que ele tentava esconder. Pedro sentiu seu corpo tremer, absorvendo a gravidade do que se desenrolava diante dele. "O que quer dizer com isso?" ele perguntou, sua voz mal conseguindo esconder o pavor. A conexão entre eles era palpável, espessa no ar, como uma tempestade prestes a eclodir, enquanto a figura sombria se adiantava, dominando o espaço. "Eu sou as vidas que você destruiu. Sua busca incessante por fama não trouxe glória, trouxe apenas dor." O chão vibrou sob a pressão de suas palavras, e a atmosfera ficou carregada de um vento cortante, como se a própria natureza estivesse reagindo à verdade que chorrou de suas bocas. A menina começou a soluçar, suas pequenas mãos tremendo segurando as de Luiz. "Papá, eu só quero voltar para casa!" Seu grito de desespero cortou como uma faca, e naquele instante um raio forte iluminou o céu, como se o próprio universo estivesse prestes a explodir. As flores à sua volta começaram a desvanecer-se de novo, e tudo parecia perdido. "Não! Não permita que isso aconteça!" A guardiã suplicou, as feições marcadas pela preocupação. "A chave para a salvação está em suas escolhas, seus valores. Você precisa se libertar." Mas enquanto as palavras dela ecoavam, a figura sombria mudou de direção e avançou na direção da menina. "Ela é a sua luz e também a sua maldição." A afirmação reverberou pelo ar, e o tempo parecia parar quando Luiz se virou. Um horror indescritível tomando conta de sua expressão. "Não!" ele gritou, a desespero e a raiva jorrando juntas. "Ela não é um erro." Mas era tarde demais. A sombra estendeu a mão, e a luz da menina começou a escurecer. A energia a envolveu, e o ambiente tremeu como se estivesse ruindo. Os pássaros no céu voaram em círculos, um bando alado em desespero, enquanto a natureza ao redor clamava por socorro. "Luiz, sua filha, você a deixará ser sacrificada? A escolha é sua." A voz da sombra foi um sussurro cortante. O que aconteceu em seu passado o seguira. E agora ameaçava consumi-lo tudo. Pedro olhou, horrorizado, percebendo que aquela luta era muito mais do que uma batalha contra o inimigo. Era uma luta interna entre a escuridão que Luiz cultivou e a luz que sua filha representava. Aquele conflito interno trouxe um clamor do mais profundo do ser de Luiz. Uma tumultuada tempestade que explodiu em um grito. "Eu não deixarei que isso aconteça. Você é parte de mim, mas eu decido o que irei ser." Ele avançou, uma luz repentina nascendo de seu interior. Mas não era só ele. Uma força a mais percorria o ar, uma energia que parecia conectar todos ali, incluindo as flores murchas. A guardiã olhou, e sua expressão se iluminou momentaneamente. "Sim, é isso. A verdade une a todos." A energia cresceu, e então algo extraordinário aconteceu.
As flores recomeçaram a florescer, cores vibrantes tomando conta de cada canto. Um redemoinho de luz surgiu, empurrando as sombras no ar. Mas mesmo naquele instante de esperança, uma verdade ainda não revelada se manifestou. Você realmente acredita que pode mudar? A sombra riu, a risada ecoando, e enquanto todos olhavam em choque, a figura se desfez em 1000 fragmentos. No entanto, a realidade de Luiz começou a se desmanchar ao mesmo tempo. A verdade a qual ele mesmo se negou por tanto tempo começou a se mostrar, e a cidade toda tremeu. Nesse exato momento, um rugido ensurdecedor iniciou uma erupção sob seus pés. A terra começou a abrir, mostrando um abismo profundo. E Luiz gritou, enfraquecendo-se, sua essência vibrando em terror. A menina olhou para ele, com medo nos olhos. Papá, o que está acontecendo? E antes que qualquer um pudesse responder, o espaço ao redor deles explodiu em um direcionamento inesperado. A luz e a escuridão colidiram, e uma nova figura começou a se formar no horizonte, mais imponente e conhecida do que qualquer um poderia imaginar. Eu sou o que você sempre quis deixar para trás, anunciou uma mulher de pé, com a mesma feição que Luiz e a mesma força que sua filha. E eu vim para reclamar o que é meu. Os corações pararam. A verdade estava mais próxima do que pensavam. E a cidade não era o único lugar em perigo. As linhas do destino se entrelaçaram de maneira que ninguém poderia ter previsto. E nesse momento elétrico, tudo o que haviam construído foi engolido pela dúvida. O que aconteceria a seguir? A batalha estava longe de acabar. E o que deveria ser a revelação de uma salvação se transformou em algo assustador. A cidade e as vidas de todos estavam em jogo. As palavras daquela mulher reverberavam no ar, um eco de verdades obscuras e promessas não cumpridas. A figura sombria diante de Luiz olhava-o fixamente, e a tensão crescia como uma tempestade prestes a estourar. Eu sou o que você sempre quis deixar para trás, disse a sombra, o tom carregado de desdém. Um falsete que soava como um lamento, mas também como uma ameaça. Você me abandonou e agora seu passado vem reclamar, continuou a figura, gesticulando dramaticamente. Luiz hesitou, a pele arrepiada. Eu não fiz nada, eu só queria... Mas a sombra não o deixava terminar. Você só queria ser famoso, ignorou tudo e todos ao seu redor. E agora... Sua filha vai pagar por isso. Pedro observava com os olhos arregalados, sentindo a realidade desmoronar ao seu redor. Não, isso não pode ser verdade, gritou, desesperado. A menina, ainda agarrada à mão de Luiz, começou a tremer, as flores ao seu redor perdendo a cor. Papá, o que está acontecendo? Seu choro era um chamado tão puro que cortou a tensão no ar. A figura sombria sorriu, um gesto cruel. Ela é a chave, Luiz. Tudo isso gira em torno dela. E num movimento rápido, estendeu a mão em direção à menina. Não, gritou Luiz, mas era tarde demais. Um relâmpago cortou o céu, iluminando a cena e revelando a fúria das nuvens. A sombra se lançou para frente, e tudo ao seu redor parecia escurecer ainda mais. Quando o ar ficou espesso, um estrondo ensurdecedor os envolveu. A terra tremeu sob seus pés. E Luz, a figura da guardiã, começou a recuar. Não! O que você está fazendo? Gritou, sua voz mal conseguindo se sobrepor ao caos. E como se o mundo tivesse tentando redefinir suas regras, a menina, agarrada à mão do pai, soltou um grito tão agudo que fez todos estremecerem. Papá, tô com medo! No instante em que a sombra quase alcançou a menina, algo surpreendente aconteceu. Uma onda de luz irrompeu dela. Uma luz tão pura e intensa que ofuscou tudo ao redor. A figura sombria começou a gritar, mas suas palavras se perderam em um grito de agonia. Enquanto a luz se expandia, pulsando como um coração batendo forte. Você não pode me prender! A sombra gritou, revelando uma fissura em sua segurança. Nesse momento, a luz se lançou ao céu, envolvendo todos em um manto de brilho e calor.
Era como se a própria natureza estivesse respondendo a um chamado ancestral. Mas então, inexplicavelmente, a luz começou a se dissipar. O céu escureceu ainda mais e tudo pareceu se desmoronar. Não! Gritou Luís, mas a voz dele era apenas um sussurro. Em um mar de vozes perdidas e confusas, em meio a tudo isso, a figura sombria, em uma explosão de fúria, revelou um segredo devastador. Uma verdade que mudaria tudo. Luís, você quer saber a verdade? Você não é apenas um homem comum. Você é o verdadeiro responsável por esta cidade e por tudo o que nela acontece. A sombra indicou com a mão um gesto que parecia tocar o céu. Luís ficou paralisado. O que você está dizendo? O medo o envolvia. Você, Luís, é parte do legado que construiu. Sua fama não é só sua. É o produto do sangue que corre em suas veias. Você não pode escapar de quem você é. A sombra se tornou um turbilhão e o vento soprava, com tal força que parecia um lamento. A cidade tremeu. As flores começaram a se fechar e os pássaros que voavam em círculos caíram em um silêncio apavorante. A verdade sobre a ancestralidade de Luís estava sendo revelada e Pedro sentiu que o chão se abria sob seus pés. O passado, cheio de segredos, estava explodindo na frente deles e cada respiração se tornava mais pesada. A queda de Sibir, Luís. As palavras da sombra eram um eco, um chamado à ação. Os olhos da menina se encheram de lágrimas, enquanto Luís lutava para entender a nova realidade que se desenrolava diante dele. Aguardando a resposta, todos estavam paralisados. O destino de Vale Verde, as vidas de todos, dependiam de uma escolha. E a pressão era insuportável. O que mais poderia surgir da escuridão? Que revelações terríveis aguardavam no horizonte? Enquanto a tempestade rugia e a cidade parecia se desfazer, a pergunta pairava no ar como um sinal de um novo começo ou de um fim apocalíptico. O que viria a seguir os deixaria a todos em estado de choque. Aquele momento mágico de revelações e sentimentos intensos se transformou em um frenesi quando a figura sombria, mais viva do que nunca, deu um passo à frente. A pressão no ar fazia o peito de Luís apertar, cada batida do coração ecoando como trovão. Quem é você? Ele gritou, sua voz misturada com desespero. Num instante, a sombra sorriu, um sorriso gélido que parecia arrancar qualquer esperança. Sou você, Luís. O que você decidiu ignorar? Cada palavra dela ressoava como um suminho de alerta, revelando as verdades mais sombrias que ele tentava esconder. Pedro sentiu seu corpo tremer, absorvendo a gravidade de que se desenrolava diante dele. O que quer dizer com isso? Ele perguntou, sua voz mal conseguindo esconder o pavor. A conexão entre eles era palpável, espessa no ar como uma tempestade prestes a eclodir, enquanto a figura sombria se adiantava, dominando o espaço. Eu sou as vidas que você destruiu. Sua busca incessante por fama não trouxe glória, trouxe apenas dor. O chão vibrou sob a pressão de suas palavras, e a atmosfera ficou carregada de um vento cortante, como se a própria natureza estivesse reagindo à verdade que jorrou de suas bocas. A menina começou a soluçar, suas pequenas mãos tremendo segurando as de Luís. Papai, eu só quero voltar para casa. Seu grito de desespero cortou como uma faca, e naquele instante, um raio forte iluminou o céu, como se o próprio universo estivesse prestes a explodir. As flores à sua volta começaram a murchar de novo, e tudo parecia perdido. Não! Não permita que isso aconteça! A guardia suplicou, as feições marcadas pela preocupação. A chave para a salvação está em suas escolhas, seus valores. Você precisa se libertar. Mas enquanto as palavras dela ecoavam, a figura sombria mudou de direção e avançou na direção da menina. Ela é a sua luz, e também a sua maldição. A afirmação reverberou pelo ar, e o tempo parecia parar. Quando Luís se virou, um horror indescritível tomando conta de sua expressão. Não! Ele gritou, a desespero e a raiva jorrando juntas. Ela não é um erro! Mas era tarde demais. A sombra estendeu a mão, e a luz da menina começou a escurecer. A energia a envolveu, e o ambiente tremeu como se estivesse ruindo. Os pássaros no céu voaram em círculos, um bando alado em desespero, enquanto a natureza ao redor clamava por socorro.
Luís, sua filha. Você a deixará ser sacrificada? A escolha é sua. A voz da sombra foi um sussurro cortante. O que aconteceu em seu passado o seguira e agora ameaçava consumi-lo tudo. Pedro olhou, horrorizado, percebendo que aquela luta era muito mais do que uma batalha contra um inimigo. Era uma luta interna entre a escuridão que Luís cultivou e a luz que sua filha representava. Aquele conflito interno trouxe um clamor do mais profundo do ser de Luís. Uma tumultuada tempestade explodiu em um grito. Eu não deixarei que isso aconteça. Você é parte de mim, mas eu decido que irei ser. Ele avançou, uma luz repentina nascendo de seu interior. Mas não era só ele. Uma força mais percorria o ar, uma energia que parecia conectar todos ali, incluindo as flores murchas. A guardiã olhou e sua expressão se iluminou momentaneamente. Sim, é isso! A verdade une a todos. A energia cresceu e então algo extraordinário aconteceu. As flores recomeçaram a florescer, cores vibrantes tomando conta de cada canto. Um redemoinho de luz surgiu, empurrando as sombras no ar. Mas mesmo naquele instante de esperança, uma verdade ainda não revelada se manifestou. Você realmente acredita que pode mudar? A sombra riu, a risada ecoando, e enquanto todos olhavam em choque, a figura se desfez em 1000 fragmentos. No entanto, a realidade de Luís começou a se desmanchar ao mesmo tempo. A verdade a qual ele mesmo se negou por tanto tempo começou a se mostrar. E a cidade toda tremeu. Neste exato momento, um rugido ensurdecedor iniciou uma erupção sob seus pés. A terra começou a abrir, mostrando um abismo profundo, e Luís gritou, enfraquecendo-se, sua essência vibrando em terror. A menina olhou para ele, com medo nos olhos. Papá, o que está acontecendo? E antes que qualquer um pudesse responder, o espaço ao redor deles explodiu em um direcionamento inesperado. A luz e a escuridão colidiram, e uma nova figura começou a se formar no horizonte, mais imponente e conhecida do que qualquer um poderia imaginar. Eu sou o que você sempre quis deixar para trás, anunciou uma mulher de pé, com a mesma feição que Luís e a mesma força que sua filha. E eu vim para reclamar o que é meu. Os corações pararam. A verdade estava mais próxima do que pensavam, e a cidade não era o único lugar em perigo. As linhas do destino se entrelaçaram de maneira que ninguém poderia ter previsto. A mulher se aproximou, seus olhos penetrantes, olhando fixamente para Luís. Sua ambição me destruiu, mas a cidade e sua história são parte de mim. Você não pode fugir do que herdou. E agora todos pagarão o preço. O tempo parecia congelar. Pedro e a guardiã trocavam olhares, cheios de confusão e horror. Por que você está fazendo isso? Perguntaram juntos. Mas a mulher apenas sorriu. Um sorriso triste e profundo. Porque, Luís, sua busca por poder e fama fez você esquecer o que realmente importa. O amor, a família, a conexão com a terra. E agora, para restaurar o equilíbrio, você deve sacrificar o que mais ama. Não. O sussurro de Luís se transformou em um grito de dor. A realidade estava desmoronando ao seu redor. E ele se via levando todos os seus entes queridos à beira da destruição. Você terá que escolher, insistiu a mulher, enquanto o abismo se aprofundava. A menina tremia, segurando o braço do pai, que estava paralisado, lutando contra a decisão que se aproximava. A tempestade rugia, e as flores ao redor deles começaram a murchar novamente. O que viria a seguir seria um teste de determinação, uma batalha entre o que se amava e o que se desejava. As cores perdiam vida, e uma sombra de incerteza pairava no ar, fresca e arrepiante. Luís! A voz da menina cortou o silêncio como um grito. Por favor, não deixe que isso aconteça. E no momento mais angustiante de todos, a escolha estava diante dele. O que ele escolheria? O futuro. De todos, de Vale Verde, dependia de sua decisão. E tudo estava prestes a mudar mais uma vez. A tarde se aproximava lentamente, iluminando o céu em tons de laranja e rosa. No meio da praça, Clara e Lucas se encaravam, sem saber como desatar o nó que os prendia ao passado.
O peso das escolhas estava estampado em seus rostos. É agora ou nunca, pensou Clara, sentindo o coração acelerar, um tambor ensurdecedor no peito. As pessoas ao redor pareciam pequenas, insignificantes, como se o tempo parasse só para eles. Desculpa por tudo o que aconteceu, murmurou Lucas, a voz falhando. Nunca quis te machucar. Clara sentiu uma onda de angústia subir. Suas mãos tremiam e um nó se formou na garganta. Havia tantas palavras não ditas, tantos sentimentos escondidos. Mas o que se faz agora? Perguntou Clara, os olhos brilhando com lágrimas. Em uma fração de segundo, os rostos dos amigos e conhecidos que os rodeavam se tornaram borrões. O grupo de amigos, cada um com expressões de expectativa misturadas à preocupação, observava o desenlace. Murmúrios ecoavam na praça. Eles vão se entender? Ouviu uma voz ao fundo. Não tem como voltar atrás, disse outra. O peso da decisão se amplificava, como se todo mundo tivesse esperando o desfecho daquela cena. Clara respirou fundo e decidiu. Precisamos seguir em frente, não importa o que aconteça. O brilho dos olhos de Lucas parecia se apagar, mas algo dentro dele também se acendeu. Eu não quero perder você. Palavras saíram como um sussurro, mas pairaram entre eles. Ou um eco que poderia mudar tudo. Os sentimentos que ambos guardavam se entrelaçaram entre risos nervosos e memórias compartilhadas. Era uma dança delicada de dor e esperança, onde o passado e o futuro se entrelaçavam. Vamos ser amigos de novo? Um dia de cada vez? Sugeriu Lucas, hesitante. O sorriso de Clara, embora triste, era verdadeiro. Talvez um dia, se formos corajosos. A sinceridade em seus olhares iluminou a escuridão que atravessava seus corações. E então, como se a praça tivesse respirado coletivamente, um aplauso irrompeu do grupo. O som se elevou e, por um momento, tudo parecia possível. Todos estavam juntos nessa jornada, torcendo pelo amor, pela amizade, pela superação de medos e inseguranças. Enquanto se afastavam, um novo começo os aguardava, mas uma sombra ainda permanecia. O passado nunca se vai completamente. Havia segredos não revelados, vozes que clamavam por vingança, histórias não contadas. Um último olhar entre eles deixou um gosto amargo. O que mais estava por vir? Você não pode perder isso. Suscríbete imediatamente ao canal para não perder as próximas histórias exclusivas e pulsa o botão me gusta agora para alimentar o algoritmo. Inunda a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com ao menos 5 amigos que precisam saber o que vai acontecer a seguir. Este é o momento de demonstrar seu apoio e você não vai querer ficar de fora. Não espere nem um segundo mais.